Olá, leitores e leitoras, eu sou Douglas Heraldo do blog Listas Literárias. Sim, você já sabe, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira, e este vídeo é mais um daquela sessão Diários de Leitura, onde eu leio capítulo por capítulo de uma grande obra da literatura brasileira mundial. Neste caso, estaremos falando canto por canto deste grande clássico de milhares e milhares de anos. Estou falando de Odisseia de Homero. Então, bora lá! E chegamos ao 11º canto de Odisseia de Homero, nesta série de vídeos que analisa e resume canto por canto esta grande obra da literatura ocidental, talvez o maior épico de todos os tempos, e estamos ainda seguindo nas narrativas agora do próprio Ulisses, lembrando que Ulisses está entre os feácios, contando para Alcino e todos os seus as suas grandes venturas e desventuras desde que tem retornado da Guerra de Troia. E aqui justamente este contato, no canto número 11, nós teremos o contato e uma rememoração e relembrança daquela primeira parte, que não é talvez a mais popular do trabalho de Homero, porque Odisseia parece que não só vende muito mais conhecida do que a Ilíada. A Ilíada em si trata da Guerra de Troia, dos eventos da Guerra de Troia, dos dias que antecedem também este poema épico de Homero, onde nós vamos encontrar grandes nomes da poesia épica e heróica, entre eles Aquiles, Heitor, Ajax, enfim, toda aquela galera aqui. E aqui na Odisseia, que seria então a sequência de tudo aquilo que Homero descreve lá na Ilíada, o pós da guerra, depois da Guerra de Troia, alterando aqui e trazendo o foco para um só herói, que no caso é o danadinho, o ardiloso, o astucioso, o homem dos doulos, no caso Ulisses. E este canto número 11, que é justamente devido à obrigação construída lá na ilha de Circe, quando ela diz que ele precisa ir até o Hades conversar com Tiresias, e é o que ele faz. Ele vai seguindo as instruções, sempre em mares revoltos e bravios, até chegar essa coisa que é o Hades. Importante nisso a gente discutir. O Hades é a espécie de local, uma espécie de inferno, um espaço onde estes mortos estão e caminham, um lugar que não é de acesso aos humanos, e nisso mais um feito épico do Ulisses, porque a jornada é mais, o Hades é mais ou menos o Vivendas da Barra, se você entrar, você não sai. Então é um pouco disso, e só que o Ulisses consegue esse grande feito de ir e regressar do Hades. Ele faz algumas oferendas, ele faz alguns sacrifícios e consegue ter esse acesso. E o canto 11, então, vai ser quando ele vai conversar com esta galerinha que tombou em grande parte lá na Guerra de Troia, ou que tombou a posteriori, como é o caso de Agamenon. E o Ulisses ele tem uma conversa com Agamenon, e aí é justamente curioso, porque essa questão da temporalidade eu acho que é interessante sempre nessa questão da perspectiva de Odisseia, porque, mais uma vez lembrando, a Odisseia ela acontece de contexto geral numa linearidade um tanto quanto específica. A gente tem dentro desse presente os tantos anos, os 20 anos que Ulisses não regressa para casa, a gente tem o jovem Telêmaco, a gente tem Penélope. Então é nesse momento que começa toda a coisa. Entretanto, a narrativa de Odisseia é tudo o que ocorreu antes com Ulisses que o atrasou nesse caminho. Então a gente tem alguns mecanismos e que vamos pensar para uma narrativa de tão longe no tempo, eu acho fantástica nesse sentido, porque é uma solução tão antiga nesse caso, e muito interessante para as
para as narrativas que me comove na leitura justamente por esse uso das temporalidades. A gente tem então essa narrativa que começa no presente da narrativa, que é ali o Telêmaco e a Telemáquia, e aí a gente vai ter já esse presente da narrativa, o contato de Hermes com Calipso para que ela liberte o Ulisses do seu casamento, prisão, né, e tudo mais. E aí o Ulisses acaba indo parar lá junto aos Feácios, e aí a gente tem esta capacidade de retroceder na narrativa, que é justamente quando o próprio Ulisses, para o rei Alcino e todos os seus, começa a contar o que aconteceu com ele antes. Então, essa questão das temporalidades do Cronos é muito interessante, porque aqui nesse canto 11, vamos lembrar, antes do Ulisses ser aprisionado por Calipso, antes ele já de passar outras coisas que ele passará, como a questão do encontro com as sereias e Sila e tudo mais, né? A gente vem regressando isso no tempo, e o canto 11 ainda nos leva um pouco mais adiante, porque é a oportunidade que o próprio Ulisses tem de, naquele momento, entender um pouco o seu presente, naquele contexto em que algumas coisas começam a acontecer em Ítaca, né? E algumas coisas também nesse pós-guerra, porque o diálogo dele com Agamenon, ele vai ter este acesso ao fato de que Agamenon foi assassinado pela esposa e pelo amante, que depois o filho de Agamenon se vinga dele e tudo mais, mas na conversa aqui não aparece isso ainda. Mas o diálogo de Odisseu na assembleia que ele realiza lá no Hades, seja com Tiresias, mas acho que o detalhe de Agamenon aqui é muito importante e interessante, porque, vejamos, é uma forma do herói ser cientificado das coisas que vão acontecendo ao longo. Então, a ida dele ao Hades vai dar esta condição ao Ulisses de perceber elementos que vão ocorrendo enquanto ele está tentando voltar para casa. Então ele já sabe alguns infortúnios de que ele não teria acesso de modo algum, e que talvez fosse difícil ele fazer uma narrativa dessas, por exemplo, chegando a um lugar distante como os Feácios. Vejamos que se ele não tem acesso a essas informações que ele traz junto desde quando foi ao Hades, por exemplo, as suas narrativas podem se tornar um tanto quanto mais inverossímeis, por exemplo, e aí inclusive gerando suspeição entre seus anfitriões. Então, esse acho que é um detalhe interessante. No canto 11, então, com o Ulisses descendo até o Hades, a gente tem outros aspectos que são relevantes, porque ali ele vai retornar uma conversa com Aquiles, e vocês sabem que Aquiles e Ulisses eles têm umas tretas lá na Guerra de Troia, eles não se batem muito bem. Aquiles não congrega muitas das ideias, essa coisa do Ulisses ser um falador, um criador de artimanhas, para o Aquiles não é uma coisa muito legal e que pegue muito. Então eles têm alguns embates na Ilíada, e eles têm algumas divergências durante a Guerra de Troia. Eles vão tentar colocar isso em panos limpos e, digamos, botar os seus acertos no is lá na Terra dos Mortos. Eles até têm uma conversa bem interessante e elegante lá, o que não ocorre com Ajax. Ajax lá no Hades mostra que ele é uma criatura que leva para o coração, né? Ele leva o rancor para o coração, mesmo estando morto. Ele não cai muito ali no papinho do Ulisses lá no Hades. O Ulisses também, aqui um detalhe interessante do canto 11, porque o Ulisses vai realizar uma assembleia com muitas mulheres de heróis e tudo mais. Aqui vai se expressar algum aspecto da narrativa em que vai olhar essa forma pejorativa do feminino, dos perigos e tudo mais. Então, a forma como não só ele dialoga, e a forma como ele percebe essas mulheres também é um aspecto relevante neste momento do canto. E ainda também ele vai ter um contato nesse canto 11 com o Laertes, que é o seu pai, e aí sim, na conversa com o Laertes, ele vai ter um pouco essa ideia das coisas que começam a
Com Laertes, não, perdão, aqui, ó, olha a bobajada que eu tô fazendo, ele vai ter, porque o Laertes está vivo, tá? Eu tô falando bobagem aqui, mas é que a mãe do Ulisses vai falar de Laertes para ele, vai trazer um pouco como é que está a situação do seu pai, e essa mãe, esse contato dele com a mãe, então, inclusive também esse detalhe interessante que dentro das nuances ali, dos implícitos, mas a gente consegue perceber como os versos do Ulisses, né, como ele falando das outras mulheres e como ele falando dessa conversa dele com a mãe no Hades é um tanto quanto diferente. A mãe de Ulisses, nesse caso, vai começar a dizer para ele que a coisa em Ítaca pode como que eu vou dizer uma palavra contemporânea, escalar, é um termo tão usado hoje em dia, que os problemas em Ítaca podem escalarem, né? Então, esse primeiro contato com a mãe dele no Hades vai trazer isso para ele também, quando ele tem acesso um pouco o que está ocorrendo em casa. E esse canto, né, é curioso porque quando vai ao Hades, Ulisses já fez uns furum-fum-fum ali com a Circe, viveu um ano maritalmente com ela e tudo mais. E é curioso como, de certa forma, nesse canto, ele tenta tirar da velhinha morta lá, que é sua mãe, a questão da honestidade e fidelidade de Penélope a ele, né? Então esse é um detalhe bastante curioso, porque as palavras de Ulisses são bastante ardilosas, embora ele parecesse que poderia entender uma aceitação de algum pretendente ou de alguém estar tomando o lugar dele, não acho que seria uma boa não para essa pessoa, e como a gente verá no final aí do desfecho e tudo mais. Mas ali há esse detalhe que Ulisses, a despeito de tudo que ele vem vivenciando nessa rota, e aí, lógico, tem a questão do status tanto masculino quanto feminino, inclusive, obviamente, da questão do próprio período, mas é curioso que ele busca tentar informações sobre a sua esposa, se ela está sendo aquela mulher que vai esperá-lo por tantos e tantos anos regressar até a sua terra pátria, a amada Ítaca. Enfim, um canto importante de Odisseia também, com vários detalhes para a gente discutir. Eu sou Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, sim, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira. Vai lá, acesse, compartilhe, porque né, os blogs já morreram e o meu blogzinho lá segue desde 2009, produzindo conteúdo na literatura brasileira sobre livros e literatura. Então dá um acesso, tem bastante material, inclusive sobre Odisseia de Homero e tantos outros poemas. Curte e compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Até a próxima e um grande abraço.